Como é bom estarmos aqui novamente com você, querida irmã, querido irmão, prosseguindo essa caminhada no tempo do Advento. Hoje já chegamos ao terceiro domingo do Advento e nos é oferecido como meditação para este domingo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Nós vamos lendo cada trechinho deste Evangelho e comentando com a ajuda do Frei Alberto Maddi, renomado biblista italiano. Lucas 3, versículos 10 a 11, diz o seguinte: As multidões perguntavam a João: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Multidões, cobradores de impostos, pessoas impuras e até mesmo soldados respondem ao convite de João Batista ao batismo como um sinal de mudança de vida, de conversão para obter o perdão dos pecados. Aqueles que não respondem ao convite de João Batista são exatamente os escribas, os fariseus e os sacerdotes. Aqueles que pertencem à elite religiosa não acham que precisam de mudança. As multidões questionam João sobre o que devem fazer. E João, em sua resposta, não indica nada que diga respeito à relação com Deus ou ao culto, mas convida todos a partilhar, convida todos a serem solidários uns com os outros. Prosseguindo, no capítulo 3 de Lucas, este que estamos lendo, versículos de 12 a 13 dizem assim, abrindo aspas: Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: Nada cobreis além do que foi estabelecido. Fecha aspas. Os cobradores de impostos, conhecidos como publicanos, são aqueles que têm a marca indelével da impureza, isto é, do pecado. Aqueles para os quais, naquele tempo, não havia esperança de salvação. No entanto, eles também vão se batizar. Os publicanos chamam João de mestre e querem saber qual deve ser o comportamento deles uma vez que forem batizados. João Batista, incrivelmente, não pede que eles parem, que eles interrompam com o seu trabalho, mas lhes solicita que não explorem as pessoas, não roubem as pessoas. Mais uma vez, uma exigência de cunho ético, não religioso. Prosseguindo, no mesmo capítulo 3 de Lucas sempre, versículo 14, diz assim: Alguns soldados também lhe perguntaram: E nós, que devemos fazer? João respondeu: Não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força, e contentai-vos com o vosso soldo. Fecha aspas. Ora, então até soldados foram procurar João, provavelmente soldados judeus, que estavam a serviço de Herodes. E eles também perguntam o que devem fazer. E João Batista os convida a não maltratar as pessoas, não extorquir nada de ninguém, ficar satisfeito com o seu salário, que para militares se chama soldo, ou seja, evitar as injustiças, os saques e os roubos típicos de soldados. Lucas, capítulo 3, versículo 15 a 16a, prossegue dizendo o seguinte: Como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele... Fecha aspas. Bem, para o povo, a figura de João Batista está se parecendo com a de Messias, o Cristo, o de Messias, o libertador que deve chegar. João responde que mergulha as pessoas em um líquido externo, em sinal de mudança de vida. Contudo, João deixa claro que virá alguém, ou seja, o Messias. Para entender a resposta de João Batista, devemos nos referir à cultura daquela época. Mais precisamente ao instituto jurídico chamado Lei do Levirato. Em latim, levir quer dizer cunhado. Essa lei prescrevia que, quando uma mulher ficasse viúva em Israel, sem ter filhos, o cunhado, ou seja, o irmão mais velho do marido dela, tinha a obrigação de engravidá-la. O filho do sexo masculino que nascesse dessa relação carregaria o nome do falecido, não do pai biológico, mas do falecido. Tudo isso para se manter o nome do falecido sempre na família e dar-lhe uma descendência. Se o cunhado, evidentemente por razões econômicas,
Recusava essa tarefa, a cunhada procurava os anciãos da cidade, os líderes da cidade, e procedia à cerimônia de descalçar a sandália. Essa cerimônia consistia em a viúva desamarrar as sandálias do cunhado, tirá-las dos seus pés e cuspir-lhe em seu rosto, como está em Deuteronômio capítulo 25, versículos de 8 a 10. Era um modo de deixar pública a humilhação daquele que não quis cumprir com a lei do levirato. Assim, Lucas, no capítulo 3, versículo 16a até o versículo 18, diz assim: Mas virá aquele que é mais forte do que eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ela a queimará num fogo que não se apaga. Assim, e com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Fecha aspas. Ora, na época dos evangelhos, o povo de Israel se considerava como que uma viúva. Tanto era distante o relacionamento do povo, o matrimônio dele com Deus. O povo se sentia um tanto quanto longe de Deus. E as pessoas esperavam esse Messias como se esperasse um esposo. Então João Batista indica: eu não sou o esposo. Portanto, quem deve fertilizar este povo sem vida não sou eu. Então agora entendemos melhor a resposta de João Batista ao afirmar que virá aquele que é mais forte do que eu. Isto é, quem tem mais direito do que ele. De quem ele não se sentia digno de desamarrar as correias das sandálias, que era o que fazia a viúva quando o cunhado não aceitava engravidá-la. Enquanto o batismo na água é um líquido externo ao homem, que tem o significado de mudança, o batismo do Espírito é uma infusão da vida divina, que penetra no homem e muda a sua direção, muda o seu comportamento. Então, João Batista adiciona o fogo. Fogo é um sinal de julgamento, de punição de Deus. Mas, atenção, quando Jesus retoma essas palavras de João Batista, ele vai omitir o fogo, porque o Deus de Jesus é um Deus que oferece amor, até mesmo para aqueles que não o merecem, e não pune. Na verdade, Jesus dirá, e isso está relatado nos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 5, abre aspas. Jesus diz em Atos 1:5, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus omite, então, a menção ao fogo. Portanto, da parte de Jesus, há apenas comunicação do Espírito Santo, ou seja, da vida divina, mas não há punição para quem o rejeita. E agora, diante dessas análises de Frei Alberto Maggi, eu faço as minhas considerações pessoais. E começo com um famoso pensamento do filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C. Dizia Aristóteles: os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos. Olha só, os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de vários modos. A perversão e corrupção de uma sociedade podem ser notadas quando uma parcela importante de seus cidadãos chega ao ponto de pensar que seja lógico, seja normal, tirar proveito das pessoas e obter o maior lucro possível a qualquer custo. Então, os outros, os seres humanos, passam a ser meros instrumentos para obter riqueza, sucesso e prazer. Todos me servem e eu não sirvo a ninguém. É impressionante perceber que a nossa religião cristã é mais preocupada com a ética do que com o culto, com o comportamento do que com os rituais celebrativos, com a fraternidade do que com o rigor no cumprimento de normas e regras religiosas. João, o batizador, percebeu muito bem isso. A mudança de vida estava em seu propósito para preparar os caminhos do Senhor. Porém, como observa bem Frei Alberto Maggi, no comentário que acabamos de narrar, os escribas, os fariseus e os sacerdotes não atendem ao convite de João, pois não se acham necessitados de conversão, de mudança de vida. Sentem-se super religiosos,
super perfeitos, super respeitadores das regras, normas e rituais religiosos. Para eles, crer em Deus era isso, servir a uma religião. E pensar que nos tempos atuais, muitos têm a mesma postura e atitude desses piedosos de antigamente. No entanto, Jesus não veio propor-nos uma religião. Cuidado! Jesus não veio propor-nos uma religião, mas a maneira certa de crermos e nos relacionarmos com o seu Pai, com Deus. Essa maneira consiste em nos amarmos mutuamente e fazermos de tudo para que este mundo seja a casa de todos, para a felicidade de todos e não apenas de alguns. No fundo, Jesus veio nos propor a humanização. Somente sendo homens e mulheres plenos, saberemos quem é Deus e nos encontraremos com Ele e Ele conosco. Concluindo, é importante notar que Jesus vai além de João Batista em suas exigências de conversão, de mudança de vida. Confiramos o que ele propôs a um certo homem que lhe buscou um dia. Abre aspas, disse Jesus a este homem: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me, como está em Mateus capítulo 19, versículo 21 e nos paralelos de Marcos e Lucas. Nós cremos de fato, de verdade no Evangelho? Outra pergunta, quem leva o Evangelho a sério? É tempo de decidir, de fazer a nossa escolha. Bom saber que Deus é paciente e misericordioso para com todos nós. Porém, nossa vida nesta terra não dura para sempre. E agora, vamos fazer uma oração meditando tudo isso que acabamos de ouvir. Essa oração nos ajudará a reviver de maneira bastante íntima com Deus o que acabamos de meditar. E você vai poder acompanhar, porque o texto desta breve oração irá aparecer em tua tela. Verbo esplendor do Pai, na plenitude dos tempos, tu desceste do céu para redimir o mundo. O teu evangelho de paz liberta-nos de toda culpa, infunda luz nas mentes, esperança em nossos corações. Quando vieres como juiz entre os esplendores do céu, acolhe-nos à tua direita na Assembleia dos Bem-aventurados. Louvado seja Cristo Senhor, Pai e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a você que nos acompanha hoje, a bênção de Deus, um maravilhoso domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.